finanças de um país, o sistema financeiro, para não forçar os empresários a ter aquele horizonte curto de lucro. Entendi. Vamos pegar aqui o caso das lojas americanas. O que aconteceu? Dá o contexto. Essencialmente, bilhões, né? 20 bilhões. 20 bilhões de rombo? 0,2% do PIB em uma empresa. Como que chega agora? Então, esse é um exemplo... Ninguém estava falando sobre isso? Não. Ninguém sabia? Não. Caramba. Bom, tá. A gente vai descobrir em breve se alguém sabia. Daqui a pouco a gente sabe. Mas assim, é no mínimo curioso que o Sérgio Rial, que havia sido indicado para ser presidente da empresa, em 10 dias ele descobriu um negócio. Exato. Então assim, se em 10 dias ele descobriu algo que a auditoria não descobriu e tal... Muito estranho. Mas o que essa história mostra é que a organização, por exemplo, se ela for nesse esquema financiarizado, ela obriga o empresário a ter que ter um ganho de curto prazo. Como que ele faz isso? Ele, por exemplo, pode fazer o que a Americanas fez, que é esconder uma parte do dinheiro. Então, só para explicar, as lojas americanas pegavam um empréstimo com o banco para pagar os fornecedores, né? Porque ela não produz nada, ela só pega, né, o produto e põe na loja e vende. E esse empréstimo tinha um juro. Só que em vez dela colocar na conta bancos, ela colocava na conta fornecedor. Como se ela houvesse pago o fornecedor. Então ela põe só o valor que foi o valor da compra. Certo. Então assim, ela comprou lá R$1 milhão, sei lá, de um salgadinho qualquer que ela vende lá. Gastou R$1 milhão e pagou pro cara. Só que ela pegou o dinheiro com o banco. Ela pegou R$1 milhão para cobrir Pegou isso. R$1 milhão, pagou o fornecedor. Certo. Então ela está devendo o juro pro banco. Certo. Então, em vez dela colocar esse R$1 milhão na conta bancos, ela colocou R$1 milhão na conta fornecedor. E não pôs os juros. Então, esses juros foram acumulando e bateram 20 bi. Isso é o que eu sei até agora. Tá. E esse é um dos problemas de quando as fraudes ocorrem no setor privado. Você só sabe quando a empresa pede recuperação judicial e aí, né, entra as autoridades lá para ver o que está acontecendo. Porque antes disso, você não tem, né, conhecimento do que está acontecendo. Se isso aconteceu, você vai olhar então, por exemplo, a estratégia de distribuição de dividendos da empresa. Se eles continuaram dividindo, Os três mesmo tendo... continuaram. Os três líderes ali, né, o Marcel Telles, o Jorge Paulo Lemann e o Beto Sicupira, se eu não me engano, assim, a conta que alguns fizeram é que eles extraíram 300 milhões de reais em dividendos em poucos anos. E não pagavam os juros. E não pagavam os juros. Então esse troço foi crescendo enquanto eles estavam lá retirando dinheiro de caixa e pagando dividendos para os acionistas. Ora, se uma lógica como essa se torna regra numa das maiores empresas do país, num espaço que é um camarote do mercado financeiro chamado Novo Mercado, que em tese você tem regras claras de contabilidade, é super seguro, tem uma credibilidade, se obriga a empresa a fazer uma auditoria rigorosa das contas, auditoria externa. Teve tudo isso? Teve. A PricewaterhouseCoopers, que é a empresa de auditoria. E essa é a pergunta, como que ninguém viu? 20 bilhões, não é o tipo de coisa, né? Que você esconde debaixo desse saquinho aqui. 100 mil reais, sei lá. Não é. E esse trio, né, da 3G Capital, eles já tiveram problemas com outra empresa, que é a Kraft Heinz, né, que produz condimento, né, ketchup, mostarda. Coisa pra cá. Lá nos Estados Unidos, pelos mesmos processos, eles maquiavam redução de custo, maquiavam mesmo, diminuía custo na caneta, para parecer que tem um lucro maior. Em dólar, Estados Unidos. Falar que pagava menos numa coisa que ela pagou mais, é isso? Isso. Diminuía custo de maneira inadequada na contabilidade, né? Eles vão jogando em outras contas. E aí dava um lucro absurdo. Dava um lucro exorbitante, melhorava, né, a precificação no mercado de capitais e assim por diante. E aí a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que cuida disso lá nos Estados Unidos, que chama SEC, descobriu e multou a empresa. Agora eu não lembro se foi 60 ou 600 milhões de reais, mas acho que foi 60 milhões de dólares, desculpa. Por conta dessa inconsistência contábil, que é como eles chamam, né, quando ocorre no setor privado. Então, por que isso ocorre? Né? Isso não ocorre só porque os empresários são gananciosos, faz parte de um sistema que é curto prazista. Você chega para a empresa, você fala assim, você tem que me dar retorno em 3 meses, você tem que me dar retorno em poucos anos. Aí, algumas exceções, aí eu estou falando no caso norte-americano. Mas só para fechar, Americanas. Você vai continuar? Vou. Tá. Eu estou só pegando o exemplo para dizer o quê? Esse exemplo lá, nos Estados Unidos você tem empresas enormes que não dão lucro há anos. E o mercado de capitais
valoriza muito essas empresas porque é promessa de pagamento. A própria Google foi isso, né, durante anos. Não sei se já deve estar... Não, Google, você tem a própria, se eu não me engano, não sei se foi a SpaceX, a Tesla também, durante muitos anos não deu lucro. E tudo bem, faz parte do jogo, é assim mesmo, porque ela está prometendo, né, entregar algo muito poupudo lá na frente, é a dinâmica do mercado. No caso das americanas, não. Não é uma tecnologia nova. É um serviço. Eles pegaram o dinheiro, 2,5 bilhões do BNDES, para digitalizar as operações deles. Ou seja, pegaram o dinheiro público, pegaram o dinheiro de vários bancos, eram meio que uma coqueluche do mercado financeiro. Você tinha fundos imobiliários, o fundo de debentures do Nubank que tinha investido lá. Então você tinha um monte de pequenos investidores colocando dinheiro de poupança ali. E de repente, que os caras veem uma fraude monumental que derruba, sei lá, em mais de 90% o preço das ações e não sabe-se agora se a empresa vai se recuperar. Entendeu? E aí inicia todo o jogo ali, eles foram até o judiciário, pediram para bloquear os recursos da empresa, porque os credores vão correndo, né? Claro. Pedir para sacar logo esse dinheiro. E aí descobriram que o juiz tinha alguma relação indireta com um dos sócios. Pô. E aí o pessoal nos Estados Unidos falou, não, vamos trazer esse negócio para cá, porque eu não confio na justiça americana, brasileira. Então vamos trazer esse negócio aqui para os Estados Unidos, porque aqui eu sei que eu vou ter um julgamento mais imparcial. Eles vão tentar. Né? Porque, pelo que eu estou entendendo, é uma multinacional, ela tem aí braços em diferentes países. Mas a parte jurídica eu não conheço muito. E aí esse é o sistema, que é um sistema que a gente chama de extrativista. Mas aí Americanas ou uma empresa fala, tem um rombo de 20 bilhões. Então, fica por isso mesmo? Não, essa empresa ela tem que encontrar uma maneira de se reestruturar. Então ela vai chegar para os credores e vai falar assim, devo, não nego, pagarei quanto puder. Aquilo que eu te devia em, sei lá, 1 ano, eu vou ter que te pagar em 6, 7. Aí fica a briga entre os credores. Isso tem a ver com o que ocorreu nos anos 80 com a gente aqui como país. Você tem uma dívida, aí você chega para o credor e fala, eu tenho que te pagar tanto nos próximos 6 meses, me dá aí 5 anos. Aí ele vai falar, não, tudo bem, eu te dou 5 anos, mas você tem que fazer o que eu te falar para você poder pagar. É isso que a recuperação judicial faz. Ela entra na empresa e fala, agora nós não vamos fazer como vocês fazem. Entendi. Nós vamos reestruturar a dívida, vamos colocar a empresa de pé de novo, possivelmente vai ter que pegar crédito para poder viabilizar a atividade e poder pagar os credores ao longo de um prazo mais extenso de pagamentos. E isso não é trivial de fazer. E aqui vem, então, a dinâmica de gestão empresarial do trio ali. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que trabalhava na Ambev. Agora eu estou tentando lembrar, já era Ambev. Era no início dos anos 2000, já era Ambev. E era frequentemente eu ligava para ele, domingo, à tarde, ele estava lá trabalhando. Porque é resultado. A Ambev te traz boas lembranças, Lene? Maravilhosas. Tinha uma produtora que a gente prestava basicamente serviço para Ambev. Nossa, cara, era domingo a gente trabalhando, sábado trabalhando. Aí ligava, Lene, ferrou, aparece para... Putz, era uma coisa absurda. Isso começo dos anos 2000, né? Foi. 2009, 2005, 2004. Até... E eles têm, né, historicamente, essa lógica assim, de serem estoicos, né? Então eles não esbanjam riqueza, né? Um esquema horizontal, tudo aberto, o ambiente do escritório, não tem essa divisão hierárquica. Eu lembro de tudo isso. E hoje o que tem aparecido é que é uma lógica meio incrivelmente agressiva de usar a contabilidade para poder obter resultados rapidamente. Então você tem que mostrar para o mercado que você está continuamente produzindo resultados. Só que se você está num setor ainda que ela tem um poder enorme, uma empresa, né, 1.800 lojas, sei lá, 40 mil funcionários. Impressiona, né, o tamanho. Mas tem também um limite, né, do que você pode fazer. E aí chega uma hora que os resultados não aparecem com o mesmo rigor. E aí se o preço das ações cai, o valor da empresa cai. E aquela dívida que estava boa, de repente fica muito elevada, porque o valor da empresa caiu. Se não me engano, foi da Volks, né, que também burlou um teste com escapamento, alguma coisa para poder passar no teste. Não é? Foi a Volks? Não foi? A Volks, se eu não me engano, foi a Volks, mas acho que teve outras empresas europeias que fizeram isso. De emissão. Ela tinha um dispositivo de inteligência, não sei se era inteligência artificial, que reconhecia quando havia monitoramento do motor para mudar a composição do combustível e parecer mais ambientalmente responsável. Então,
E foram multados, uma multa absurda, Sim, né? Então, e esse é o tipo de corrupção industrial, porque, né, afeta uma quantidade enorme de pessoas. Para poder ganhar e a empresa parecer muito mais saudável do que ela é. Exatamente. Então, tem até um livro de um economista que chama John Kenneth Galbraith. Ele foi um economista importante na gestão Kennedy, do JFK lá nos anos 60, ele que foi o responsável por fazer o controle dos preços. Na época tinha controle de preços e colocava teto para alguns preços estratégicos da economia norte-americana e tal. E ele escreveu um livro que chama Economia das Fraudes Inocentes. Então ele vai dizer, é algo que eu quero provocar quem está aqui nos assistindo a refletir, que em geral, a gente enxerga a corrupção só no Estado. Que não tem problema, tem corrupção no Estado e precisa ser combatida, isso não é, né, algo defensável nem nada. Mas e a corrupção que ocorre no setor privado? Em geral, se imagina que essa corrupção ela afeta só as pessoas envolvidas, por exemplo, os acionistas, e não é, né? A gente está falando aqui potencialmente de 40 mil pessoas que podem perder seus empregos. A gente está falando de uma rede de fornecedores. Imagina, você não adoraria fornecer para uma empresa como a Lojas Americanas? Claro. Né? Imagina se ter demanda contínua para 1.800 lojas. Eu já cheguei a ter uma empresa, a gente produziu, um amigo meu produzia caldinho, nessas sopinhas. Sei. E aí um dia ele conseguiu uma reunião com a Viena. Aí eu falei, pô, fantástico, né? Era novinho ainda, não entendia nada. Falei, fantástico, a gente vai vender, vai colocar o preço lá em cima, né? Falou, cara, Viena? A maior rede de restaurantes que tem, eles colocam o preço lá embaixo e te pagam em 90 dias. E você dá graças a Deus que você vai fornecer. Começou a pagar em 30, depois foi para 60, foi para 90, depois criou 120 dias. Você trabalhava agora para receber 4 meses depois. Mano, e dane-se. Não, porque eles têm um poder monumental. Claro. Então você chega lá, você fala assim, não, eu tô negociando de igual para igual aqui, mas nem a pau. Todo ano era um desespero, porque no começo do ano tinha leilão. Nossa. Tipo, 5 produtoras se degladiando para quem tivesse o menor preço, eu pegava, cara. Para conseguir o menor preço em pagamento em 120 dias. Cara, meu Deus do céu. E essa estrutura de oligopólio, de grandes corporações, não é de igual para igual. Claro que não. Você é obrigado a jogar as Exato. E você dá graças a Deus você conseguiu aquele contrato. Senão, né? Porque ele vai te gerar. Eles sabem o tamanho que Exato. De grana, né? Exato. Então essa estrutura, que acho que no caso das americanas, aparecia com uma estrutura muito agressiva, né, de usar o balanço para gerar resultados bonitos que o mercado ia gostar, e com isso você gera aquele ciclo positivo. Aumenta o valor da empresa, se aumenta o valor da empresa, a dívida dela relativamente ao valor diminui, então ela tem mais espaço para se endividar, ela se endivida mais, consegue crescer mais, e isso vai gerando esse ciclo de crescimento da empresa. O que é, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, fantástico. Né, o que grandes empresas tentam fazer, ganhar espaço no mercado e apostar em si mesma. Né? Você tomar dinheiro emprestado é uma aposta no valor que você vai gerar no futuro, sendo grande o suficiente para você pagar o juro daquela dívida e ainda sobrar algo, né, para você. O problema é que se isso é feito de forma fraudulenta, né, como tudo indica que foi feito, eu não quero aqui cravar que foi fraudulenta, mas os indícios são muito fortes, você está roubando no jogo. Né? Você está roubando no jogo. E aqui vem o problema de como resolver isso. E o que eu queria colocar que tem a ver com o que até no outro livro que eu escrevi, eu organizei com o hoje diretor do BNDES, o Nelson Barbosa, que foi ministro do Planejamento e depois da Economia, da Fazenda da Dilma. A gente organizou um livro sobre o Bidenomics aqui no Brasil. Então como que a gente faria para pegar o programa do Biden e trazer aqui para o Brasil, dadas as nossas restrições. Eu queria entender qual é esse programa do Biden. Tá. Um capítulo que eu escrevo chama Doença Industrial Brasileira, que tem exatamente a ver com isso, a capacidade dos nossos empresários, dado o nosso ambiente, a política macroeconômica, de fazer política de inovação, de incorporar tecnologia, de investir em ciência e pesquisa. Eles são premiados se eles inovarem? Porque se não for premiado, o cara não vai fazer, né? Então, e aí aqui que vem esse ponto. Se é melhor deixar o dinheiro rendendo no mercado. Isso, perfeito. Não é? Para que ele vai inovar se rende muito mais ele deixar o dinheiro parado? Por isso que tudo começa com o regime macroeconômico. Tá. Você tem uma taxa de juros monumental dessa, 14%. Como é que você vai inovar num negócio que é incerto? Você vai investir em algo que você não sabe se vai vir resultado. Você pode perder todo o dinheiro que você investiu ali e depois ainda ter a dívida para pagar. Exato.
Tá? Então, um elemento fundamental da nossa dificuldade de aprender tecnologicamente é que as nossas empresas elas são sufocadas pela taxa de juros. Eu nunca entendi direito taxa de juros. É os juros que o banco me cobra? O que é a taxa de juros? Bom, então a moeda, eu vou fazer um breve recuo aqui. Ela é um sistema de promessas de pagamento. E toda vez que você está fazendo uma promessa de pagamento para o futuro, tem um prêmio ali entre hoje e o amanhã. Vai com calma, tá? Que eu não entendo nada. Mas então vamos lá. Se eu for muito rápido, você me para. Então é uma promessa. Você tem a rede da economia é uma promessa de pagamento. Tem várias promessas de pagamento sendo feitas entre pessoas. O dinheiro em si não existe em algum lugar para você retirar. O dinheiro, como a gente conhece, é este conjunto de promessas de pagamento. Tá. Aí ele tem uma representação física ou digital. Que é o papel moeda. Que pode ser o papel moeda ou a sua conta no banco. Aqueles numerozinhos que aparecem lá. Isso. Tá. Com aqueles numerozinhos você faz o quê? Você se libera dessas dívidas. O banco me fala que eu tenho, eu acredito que o banco vai me pagar se eu precisar e eu posso usar isso para pagar alguma coisa. Isso. É tudo uma confiança. Exatamente. Por isso que ele é um sistema fiduciário. Ele está baseado em confiança, tanto entre pessoas, quanto na confiança que você tem no Estado. Instituições e o Estado. Isso, no banco e assim por diante. Até aí entendi. Perfeito. Então o que acontece? Quando eu estou fazendo uma promessa de pagamento entre dois momentos do tempo, entre esses dois momentos, existe um prêmio que é pago, que é a taxa de juros. Então o dinheiro amanhã é diferente do dinheiro hoje, porque é o dinheiro hoje mais uma taxa de juros. Tá? E aí o prazo desse compromisso, dessa promessa, vai envolver o risco de não pagamento, vai envolver potencial ou instabilidade política. Tudo isso vai afetar essa taxa de juros. Eu preciso de R$100. Isso. Eu peço para o banco R$100 e ele me fala, cara, a situação está complicada do país, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o quê, vou te cobrar uma taxa de tantos por cento. Então, vamos pegar o exemplo. Você chega lá no banco e fala assim, olha, eu preciso, vamos pegar aqui nível Vilela de empreendimento. Opa! Banco, preciso de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão na minha mão. Que eu tenho uma ideia nova aqui que eu quero fazer tocar. Um podcast novo, eu e o André aqui. Nós vamos fazer isso aqui, vai bombar. Nossa, vai arrebentar. Dinheiro, tá? Vai vir o Lene. Exato, o Lene. O Lene vai aqui, vai tocar esse Eu vou tirar o Paquito pra tirar o risco. Exato. O negócio dar errado. Eu, o Lene e o André, só nós três. Tá, e aí o banco olha pra você e fala assim, olha, você tem um negócio bem sucedido, você já tem um fluxo de renda, você tem um espaço, você apresenta o projeto, ele fala assim, tudo bem, tem a situação macroeconômica, tá instável, a taxa de juros está elevada. Aí ele olha e fala assim, qual que é a taxa base? Que é 14% é que o Banco Central controla. Eles que dão essa... Isso, essa taxa básica da economia. Tá. Logo, o seu, de maneira bem simplificada, o seu empreendimento tem que gerar algo a mais do que 14%. Tá. Senão o banco vai falar, por que eu vou colocar o dinheiro no teu negócio que tem o risco de dar errado, se eu posso comprar dívida do governo e ganhar 14 sem risco? Tá. Por que não tem risco? Porque o governo imprime a moeda. Entendi. Aí você fala assim, André, mas se ele imprimir toda a moeda, vai ter inflação. Tudo bem, vai ter inflação, mas você terá a moeda. E quem não tem dívida do Estado não vai receber a moeda. Então você está relativamente melhor do que a pessoa que não recebeu. É isso que tem a ver com a soberania, né, do emissor da moeda. Você receberá seu dinheiro. Se ele vai valer ou não, não sabemos. De qualquer maneira, você tem essa taxa básica. 14%. E aí vai vir o risco Vilela. O risco, pelo que eu entendi, do Paquito, que pode ser grande. Né? É um risco grande. Aí vem a produtividade Lene. Produtividade Lene. Que reduz o risco. Aí ele olha, por exemplo, tá lá agora, chegou o Haddad e falou que vai fazer o ajuste fiscal, mas a gente não está acreditando muito. Então eu vou pôr um risco aqui, né, de governo não cumprir com a palavra dele. Vou colocar o risco do teu setor. Entendi. E ele começa a colocar um monte de risco. Aí ele chega lá, ó, tá bom aqui, ó, Vilela, você quer 1 milhão, 28% ao ano. O quê? Nossa! E eu tô colocando uma taxa barata. Sério? Sério. Nossa, tá. Eu tô precisando muito, não tenho de onde... Porque se você pegar, às vezes, para empreendimento, é 40%, 50%. Nossa. Então, quando o Banco Central sobe essa taxa básica, ele gera um efeito em cascata em todas as outras taxas. Entendi. Que a depender do prazo, do risco. Pela primeira vez tô entendendo. Essas taxas vão acompanhando. Aí eu vou pegar esse 1 milhão e eu sei que eu vou ter que devolver 1 milhão com 28% em cima. Isso. E eu tenho que gerar muito mais do que... Tá. Então você vai ter que ter um empreendimento... Estou pegando um caso hipotético, claro. Tá? Só para exemplificar. O teu empreendimento vai ter que gerar uma taxa de lucro maior do que 28% para você, pelo menos, pagar a sua dívida. E aí você encontrar um setor que paga isso por ano, evidentemente, é muito difícil. É muito difícil. Né?
Então, nesse exemplo hipotético, a gente está falando, obviamente, tem uma série de setores que tem juros subsidiado, que recebem, né, taxas de juros melhores, mais baixas, tem risco menor. Você tem um monte de medida que o governo pode tomar, como cadastro positivo, que permite aos bancos identificar o risco. Né? Se pega, por exemplo, um homem com as suas características, o seu setor, ele vai te jogar numa média. Entendi. Com um cadastro que é compartilhado, ele fala, não, mas pô, o Vilela tem um histórico de pagamento bom, ele tem um fluxo de renda razoável, o cara tem uma boa, faz auditoria, controla ali, ele tem um risco menor. Entendi. Posso emprestar e cobrar uma taxa de juros menor e assim por diante. Então, esse jogo da política de juros, você mantém o juro muito elevado, você vai sufocando os novos investimentos. Então é muito mais fácil você jogar dinheiro na dívida pública do que, por exemplo, você abrir uma empresa em que você vai contratar 15 cientistas que vão ficar ali pesquisando algo que pode ser muito caro, com um retorno incerto e sem saber quando que vai vir. Mas se o governo joga lá embaixo a taxa de juros, qual é o... Então, aí vem o problema. Se ele joga a taxa de juros lá embaixo, corre o risco dele acionar o crédito para setores que podem estar próximos do limite da capacidade produtiva e aí a inflação começa a subir. Porque ele começa a injetar ânimo na economia. Eu gosto de pensar a política monetária como um quadro de luz, assim. Tá. Então você tem vários, tem lá os vários botõezinhos que você vai os disjuntores, você vai acionando partes da casa. Tá. O sistema financeiro, ele aciona isso aí. Tudo no isso, máximo. Você pode gerar uma sobrecarga. Exato. E alguns deles vão cair. E aí? É um ajuste muito fino. É, muito fino. Quando que eu tenho que baixar e quando eu tenho que levantar. Isso. Na história do Brasil, o que a gente fez? Sempre foi aumentando? Não, varia muito, porque você tem eras em que tem um regime de política monetária específica. Então, esse é o ponto. Independentemente do sistema político, essas realidades afetam igualmente. É mesmo? É mesmo. E é isso que em economia, em macroeconomia, a gente chama dos limites sistêmicos. Ou seja, não dá para você, em qualquer, seja uma ditadura, seja uma democracia, imprimir dinheiro loucamente, porque se você fizer isso, você vai desarticular o sistema de promessas de pagamento. Entendi. Porque quando o dinheiro entra, ele está entrando na mão de alguns e não está entrando na mão de outros. Então, gradualmente, você vai questionando essas promessas. Porque o credor fala assim, cara, eu emprestei 1 milhão para o Vilela, só que o que ele vai me pagar vale 300 mil. Porque o dinheiro que está escrito no contrato perde valor conforme a inflação avança. Entendi. Ele se for precisar para comprar alguma coisa que valia naquilo lá... Não, imagina que você paga, tá lá no contrato, você deve 1 milhão mais o juro. Aí quando você paga... Ele pega esse valor e já não vale... Ele não vale muito, porque a inflação comeu aquele poder. E aí qual que é o problema? Você acha que ele vai emprestar de novo? Não, claro que não. Ele pode desenvolver e falar assim, nós vamos colocar no contrato que eu vou te emprestar 1 milhão, só que a taxa de juros ela vai ser pós-fixada. Ela vai acompanhar a taxa de juros, por exemplo, do Banco Central. Eu não vou saber quanto eu vou ter que pagar. Você não sabe. Porque depende da situação, depende do que está acontecendo. Pode ter, por exemplo, uma indexação. Ou fixar isso em dólar, sei lá. Você pode fixar em dólar, ou o que a gente faz bastante aqui, quer dizer assim, você me paga juro mais a inflação, que é a indexação. Então você liga ao índice de preços, porque aí você protege o valor da sua moeda.